Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o projeto Viver em Plenitude e o método de autocura. Então, assim, método de autocura é um conteúdo do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que eu conheci no momento de doença, né, no momento de sofrimento pessoal, e que tem lá entre as suas propostas que a pessoa que se vê atravessando um momento difícil, que ela se projete no futuro fazendo alguma coisa que ela ache bom, interessante, alguma coisa por alguém, né, uma coisa de doação. E quando eu li isso, eu pensei, bom, uma coisa que eu posso fazer é sentar com as pessoas numa sala, conversar com elas sobre esse conteúdo. Já ouvi falar que pessoas têm essa dificuldade, aquela dificuldade de entender Joana de Ângeles. De repente eu posso facilitar para elas a compreensão desse conteúdo que para mim foi salvador, né? E aí realmente eu comecei assim a estudar com as pessoas, só que o número foi aumentando, não cabia mais numa sala, e aí a gente teve que encontrar um espaço próprio só para essa tarefa, que também foi se diversificando. De grupo de estudo, se transformou em grupo terapêutico, nós começamos a incorporar várias ferramentas. Então, assim, a transmissão do método é uma dos caminhos que a gente vê para facilitar para nós o viver em plenitude. Então, ao par da divulgação do método de autocura, nós temos um aconselhamento terapêutico, nós temos uma assistência fraterna, nós temos atividades, vivências de experimentação de todas as coisas que são praticadas aqui e basicamente é isso aí. Como é que aconteceu esse desdobramento, né? Você falou do estudo, como é que aconteceu esse desdobramento? Esse desdobramento aconteceu com a chegada das pessoas, né? Então foram chegando pessoas que tinham competências em outras áreas e que ofereceram essas suas competências, né? E a gente começou a ver que o conteúdo, ele é muito versátil em termos de linguagem de transmissão. Então ele pode ser transmitido por mandala, por dança circular, por arte-terapia, por vivências mesmo de cunho psicológico, em que você trabalha as emoções que estão envolvidas, por exemplo, trabalhar a autoestima através de uma vivência, trabalhar projeto pessoal através de uma vivência. Então, a música, né? Chegaram companheiros que tocavam um violão ou eram cantores e aí podiam transmitir o método usando a música. Então, a coisa foi se diversificando pela diversidade dos carismas, né? Das pessoas que foram chegando com esses talentos e escolhendo essas linguagens para a transmissão do método. E aí a gente começou a ver que isso não tem limite, né? E qual é o significado desse projeto para você na sua vida? Bom, esse projeto na minha vida ele significa saúde. Então, depois do câncer, talvez tenha sido o momento mais difícil para mim na vida, tenha sido o câncer, porque eu não tinha essa ferramenta, né? Depois do câncer vieram outras situações desafiadoras, complicadas, mas aí eu tinha as ferramentas, né? E aí você pega as ferramentas e começa a aplicar, por exemplo, o caderno, né? Aquele diário de bordo que você vai registrando seus pensamentos, suas emoções do dia, em que você encontra uma frase que te dá um efeito, você registra, em que você encontra uma imagem, você coloca, em que você dialoga diretamente com o seu problema, com o que ele representa, você traz as intuições que te chegam à mente pela conversa com Deus. Enfim, eu tenho hoje em dia uma vasta coleção de cadernos, né? De cada momento tem um caderno. Então é uma diferença entre a doença e a saúde. Então, conhecer o método de autocura significou para mim poder caminhar na vida com mais confiança, com mais saúde, com mais alegria de viver, com mais plenitude. Então, aí você falou dessas ferramentas. Você poderia falar um pouquinho dessas ferramentas? Você falou agora da ligação com Deus, né, da busca de Deus. Você poderia falar um pouquinho dessas ferramentas? A ligação com Deus é um passo, né? A ferramenta para conversar com Deus é uma programação de um exercício diário.
É claro que nós nos comunicamos com Deus o tempo todo, não tem como nós nos ausentarmos do pensamento de Deus, né? Mas nós temos, por exemplo, dificuldades de concentração, dificuldades de meditar, dificuldades de acerenar o corpo, o espírito, dificuldades de até saber o que nós queremos. Porque para você ter uma resposta correta, você tem que fazer a pergunta correta. Então, muitas vezes a gente só quer que aquele sofrimento seja afastado da nossa vida de alguma forma. Mas o que você quer exatamente? Então, o exercício é marcar um dia, marcar uma hora, essa é a ferramenta, né? Um compromisso de sentar naquele dia, naquela hora, abrir o seu pensamento, falar para Deus o que você está sentindo e fazer um silêncio interior para ouvir a resposta. Esse seria um dos passos, né? O passo é a ligação com Deus. Ligação com Deus. E a ferramenta é o exercício da concentração, do foco. Assim, o que levou, o que motivou você a levar o método de autocura para as outras pessoas? Foi o que aconteceu com a transformação que esse método trouxe na sua vida para você? Não, isso foi imediato. Foi imediato. Foi como eu falei. O que eu li, né, que o doente se projete no futuro, o que me veio à mente foi sentar com as pessoas para ajudá-las a compreender e a incorporar. Então, é uma coisa que está tão associada que eu não consigo precisar o que me levou. O que me levou? Foi o sofrimento, foi a doença, foi Joana de Ângeles, foi o livro, foi o hábito que eu já vinha nesse exercício da divulgação, da palestra, ou tudo junto. O fato é que mal eu li esse texto em pé na livraria do centro, que eu li esse parágrafo, foi natural a ideia de reunir as pessoas para ajudá-las a compreender, porque realmente algumas pessoas têm dificuldade de entender. Como é que você vê o método de autocura, né, o projeto Viver em Plenitude daqui para frente? Olha, sinceramente, eu não faço visões de futuro para esse processo, não. Claro que a gente sempre tem um projeto adiante. Então, nós estamos funcionando hoje na Obra Social Antônio de Aquino, e a acomodação que é disponível para nós é a quadra multiuso, né? E essa quadra precisa de melhorias, né? Precisa de melhorias para dar mais conforto, para ser um ambiente mais agradável. Nós temos ali uma área degradada, com um acúmulo de materiais de ferro velho, e a gente olha para aquilo ali e a gente pensa, puxa, como seria bom se aqui fosse uma quadra para os usos dos eventos e dos esportes, mas que fosse agradável também para os trabalhos de grupo, não só a autocura, outros trabalhos que acontecem lá, o fórum dos trabalhadores acontecem lá. Então, ter assim uma quadra nota 10, né? Super bem equipada, climatizada, ter ali na frente uma área com paisagismo, uma sala com tipo um consultóriozinho para a gente poder conversar em privacidade, uma secretaria. E da onde vai vir o dinheiro para isso, né? Então eu estou fazendo agora a nova edição do livro Método de Autocura, que ainda não tem nome, não sei se vai se chamar Método de Autocura ampliado, se vai ter outro nome, que é uma coisa que vai procurar acrescentar aquilo que a gente já tem, tudo que a gente tem lido, que a gente tem pesquisado, que a gente tem vivido, e fazer com que a renda desse livro reverta para esse projeto da quadra. Então agora a gente está com esse projeto da quadra, né? Agora, o limite não, o céu é o limite. Então assim, para a gente finalizar, qual o grande legado ou lição que esse projeto trouxe para você? Olha, eu não tenho nem como medir isso, sabe? Porque eu não sei o que eu seria sem esse projeto. Talvez ele tenha me colocado numa rota de aprendizado emocional. Porque quando eu adoeci, eu já tinha uma bagagem de aprendizado intelectual que deveria dar conta. Né? Já tinha muitos anos de estudo da doutrina espírita, né? Das explicações, dos fundamentos e dos potenciais, mas estava tudo a nível intelectual. Então a gente descobre muitas vezes
que existe um abismo entre o conhecimento intelectual e o conhecimento emocional. Depois que você entende isso, fica óbvio. Então, para eu aprender a dirigir, eu vou pegar um manual que ensina como dirigir, você liga a marcha, liga o motor, engrena a marcha, pisa no acelerador, sei que lá, sei que lá. Depois que eu estudar bem aquele manual e as regras de trânsito, eu já sei dirigir? Não. Você fez um aprendizado intelectual. Agora você tem que ir para a rua, né? Morrer no sinal, ser buzinado, arranhar o carro ali. Aí você tem todo um trabalho para fazer, né? Então talvez o grande legado tenha sido esse que eu refleti aqui agora, mostrar que o aprendizado, para fazer parte do patrimônio do espírito, ele precisa ser um aprendizado emocional também. O intelectual é importantíssimo, sem ele nada acontece, mas ele é só uma parte do processo. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades dessa, tá bom? Eu que agradeço. Beijo.